Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa escola para pregadores iniciantes. Na aula de hoje, iremos tratar sobre como falar em público. Nós teremos como finalidade neste vídeo trazer para você alguns aspectos básicos para se falar em público e convencer. Traremos também diversos mecanismos que podem trazer resultados positivos para o discurso, para a pregação do pregador. E o meu primeiro conselho a você, pregador, é que você deve pregar com convicção. Pregue com convicção, tenha certeza do que você está dizendo. Passe essa confiança para os que lhe ouvem, pois assim você terá uma maior credibilidade. Esse é o meu primeiro conselho. Outra coisa que nós devemos atentar ao falar em público é que qualquer pessoa que queira falar em público, ao público ou a uma só pessoa, ela precisa conhecer a retórica, a arte do bem falar. Bem, a retórica surgiu na Sicília no século V a.C. e esta arte está ligada à utilização da linguagem para persuadir ou influenciar pessoas, ou seja, a argumentação é usada para envolver as pessoas. Logo, a retórica são os meus argumentos que eu uso para persuadir, para convencer uma pessoa. Por exemplo, um vendedor, quando vai vender algo, ele usa de argumentos. Ele tem que ter uma retórica. Um candidato, para pedir voto, ele precisa de argumentos. Ele deve ter uma retórica para assim adquirir os votos. Então, você observando isso, você se pergunta, como então eu aprimoro a minha retórica? Bem, para se ter uma boa retórica, primeiro você precisa conhecer o assunto, depois colocar em ordem tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você conhece. Então, a minha instrução a você, pregador, é que você transcreva a sua pregação para um papel, leia-o e vá aprimorando os pontos, os argumentos. Com isso, você estará aprimorando a sua retórica. Entenda, o povo que vai à igreja, ele não quer sair de lá com dúvida. Pelo contrário, ele quer sair de lá convencido pela exposição da palavra de Deus, ok? Uma outra arte que você deve conhecer é a oratória. A oratória trata-se da própria arte de falar em público. Está ligada ao gesto, à postura e à entonação da voz. Então, eu não preciso apenas dominar o assunto, eu preciso ter uma postura ao passar, ao transmitir o assunto. É interessante porque existe uma pesquisa datada de 1996. Esta pesquisa foi realizada pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. A pesquisa constatou que 38% do discurso corresponde à voz, isto é, à velocidade, à entonação, ao volume. 7% corresponde às palavras, ao conhecimento daquele que está verbalizando, e 54%, eu disse 54%, corresponde à expressão corporal, à gesticulação, à expressão. Então, você com isso percebe que é necessário colocar ênfase e convicção nos gestos, postura e expressão facial, para que isso, somado ao conteúdo da argumentação, possa permitir ao pregador cumprir os seus objetivos. Quando o pregador não tem certeza do que fala, quando ele não tem argumentação, quando ele não sabe expressar, muitas vezes ele tem até o argumento, mas ele não tem a expressão corporal. Conta muito, que fala muito. Então, você deve ter argumento, que é a retórica, você deve ter postura, você deve saber falar, você deve saber passar este conhecimento por meio da oratória. Não adianta só eu ter postura e não ter argumento. Não adianta só eu ter argumento e não ter postura, não saber falar. Então, eu quero aqui te dar esses dois conselhos básicos, mas muito fundamentais, para que você possa meditar todos os dias antes de subir ao púlpito. Quais são os meus argumentos e como deve ser a minha postura diante daqueles que estão me ouvindo. Eu quero te agradecer por ter assistido este vídeo e peço para você compartilhar para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe.
Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo.